Olá! O nosso trabalho ele vai falar sobre o uso de drogas ilícitas em tratamentos médicos. Será que devem ser legalizados? No Brasil, essa questão é um tema bastante polêmico, porque de um lado nós temos médicos e cientistas que compram, cultivam e colhem essas drogas para pesquisas e estudos. Do outro lado, os usuários de classe baixa, média e alta que compram de traficantes essas drogas para o seu próprio consumo, e esses traficantes buscam essas drogas clandestinamente. E para comercialização eles envolvem terceiros e na maioria das vezes menores de idade. Essas pessoas, perante a sociedade, são vistas como marginais, porque a lei do Brasil ela criminaliza a compra e venda de qualquer droga ilícita. Mas o que significa ilícito? Ilícito é um termo de caráter moral e sem definição jurídica, usado vulgarmente para qualquer substância química ou composto químico natural ou artificial que tenha efeito psicoativo e que seja proibido por lei. O efeito psicoativo ele se refere ao modo de como ele atua no nosso cérebro, que pode causar diversas sensações como prazer, dor, medo, ansiedade e também apresentar um efeito psicológico e social para quem utiliza, ou seja, o vício e suas consequências. Segundo a Organização Mundial da Saúde, essas drogas são substâncias a quais nós não somos capazes de produzir e que alteram o nosso sistema. No Brasil, já são mais de 21 drogas ilícitas classificadas e temos como exemplo a maconha, o LSD, cogumelos alucinógenos, cocaína, entre outros. Essas drogas elas podem ser utilizadas como medicamentos terapêuticos, mas sempre devemos tomar cuidado, porque o consumo de qualquer medicamento em dosagem acima do normal será prejudicial à nossa saúde. Por isso, devemos utilizar a dosagem moderada para evitar a dependência e sempre com a ajuda de um profissional. O uso de drogas ilícitas depende da liberação da Anvisa, que é o principal órgão brasileiro responsável pela proteção da saúde da população. Produção e comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária. A maconha, além dos efeitos psicoativos, possui importância nutricional, medicinal e industrial. Ela pode ser utilizada no tratamento de várias doenças, como por exemplo o câncer, o HIV, de modo ela alivia a dor sem um efeito psicótico. Para utilizá-la no Brasil, é necessário ter uma autorização judicial. A cannabis tem mais de 400 substâncias, sendo 60 presentes em sua composição. As mais conhecidas são o canabidiol, com ação anti-inflamatória e contra crises convulsivas, o THC, que tem propriedades analgésicas e também anticonvulsivas, e o CBG, que também age com um efeito anti-inflamatório. O LSD é uma droga alucinógena sintética. Pequenas doses provocam alteração mental, alucinações e distorções no funcionamento cerebral. A Organização Mundial de Saúde não reconhece seu uso médico. Entretanto, estudos dos anos 50 mostram que ela é eficiente no tratamento contra o alcoolismo e dores. Os cogumelos alucinógenos são coloridos e possuem os mesmos efeitos do LSD, porém mais ameno e com menor duração. Seu uso medicinal trata enxaquecas. O êxtase, outra droga sintética, possui a MDMA como princípio ativo. Provoca no indivíduo animação, podendo ser utilizado em distúrbios de ansiedade, sintomas de mal de Parkinson e vítimas de estresse pós-traumático. A cocaína é originada de algumas substâncias da folha de coca, com a utilização de produtos químicos. Ela era considerada um remédio milagroso, podendo curar alcoolismo e febre. Também é utilizada como anestésico para cirurgia nos olhos, no nariz e na garganta. Na década de 20 foi constatado que a heroína causava dependência química e psíquica. Seu uso medicinal combate dores extremas, como em pacientes com câncer nos ossos. A literatura indica como um analgésico, mais seguro do que os ópios. Posteriormente, os farmacêuticos obtiveram dessa planta a morfina, que foi muito abundante na medicina como um analgésico e antidiarreico. Foi descoberto na década de 60 que a ketamina era um analgésico que ajudava na respiração, porém com a constatação de visões. Seu uso medicinal pode tratar de curar a depressão, sendo capaz também de ajustar as conexões do cérebro que foram danificadas por estresse crônico. A anfetamina é uma droga sintética que estimula o sistema nervoso central, provocando aumento da capacidade física e psíquica. Seu uso medicinal pode tratar a narcolepsia, TDAH,
obesidade e na recuperação de pacientes que sofreram um ataque cardíaco. Agora vamos falar de como começou esse uso medicinal. Se tratando da cannabis, a planta é originária da Ásia Central e é a mais traficada do mundo. Os primeiros registros são atribuídos de um imperador da China, que prescrevia o chá para o tratamento da gota, reumatismo, malária e, por incrível que pareça, memória fraca. Isso data de 2737 anos a.C. Começou a se espalhar pelos continentes, chegando na Europa, no fim do século XVIII. A maconha foi trazida clandestinamente ao Brasil por escravos africanos, durante o período colonial, em 1549. Segundo Carlini, um historiador, as sementes eram trazidas em bonecas de pano amarradas nas pontas das tangas dos escravos. Após isso, com os índios, e mais tarde entre brancos, teve sua produção estimulada pela coroa imperial. Até a rainha Carlota Joaquina se habituou a tomar o chá de maconha. Na década de 20, a cannabis havia se popularizado mundialmente, com a tese de que seu consumo era um mal, e um médico brasileiro teve papel importante nessa história, Pernambuco Filho, que, na Genebra, associou o uso da maconha ao danoso uso do ópio, um dos maiores problemas de saúde pública da época. Já na década de 80, um grupo de médicos do professor Elisaldo Carlini publicava em um periódico científico internacional um estudo duplo cego, randomizado, incluindo uma pequena amostra de 8 pacientes, o efeito benéfico do CBD para controle de crises convulsivas. Juridicamente, o uso de drogas se insere na Lei Antidrogas, número 11.343, do ano de 2006. Porém, baseada na lei passada de 1976, é bastante questionada se atinge todos os atos jurídicos, pois, relacionando com a lei antiga, em alguns artigos, ora beneficia quem utiliza, ora desfavorece. A Lei Antidrogas, oficialmente de 2006, institui o sistema de políticas públicas sobre drogas no Brasil. A lei prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. Define crimes e dá outras providências. O artigo 33 da lei trata da produção não autorizada e do tráfico de drogas ilícitas, listando as penas de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Como dito anteriormente, se critica muito a lei sobre a omissão da distinção entre quem a consome e quem a trafica. A lei vigente de 2006 autoriza o uso da cannabis para fins medicinais ou científicos, mediante fiscalização. Essa autorização é requerida através da Anvisa, mas ela afirma que a cannabis é uma substância proibida. Além disso, a Anvisa prevê uma autorização especial às atividades de plantio, cultivo e colheita, desde que sejam destinadas somente a pesquisas científicas ou médicas. Aí que vem a polêmica para o uso pessoal medicinal.